Olá pessoal, mais um vídeo falando a respeito de alguns equipamentos que estão sendo vendidos aí na internet e que está sendo cobrado aí valores assim exorbitantes por coisas que qualquer bom técnico em eletrônica pode fazer por si mesmo, né? Pode fazer na sua bancada e utilizar para fazer testes em equipamentos de eletrônica, tá? Por exemplo, o SMB, né? O tal Smart Box aí para testes de equipamentos celulares aí, de placas de celular, tá? Que hoje em dia é vendido por 700, 800 reais um equipamento modificado para fazer teste em placas, né? No que consiste esse teste? Na verdade, consiste em você medir a tensão e a corrente que está passando na placa em uma determinada linha de sinal. Só isso. E o que as pessoas vendem na internet? Um multímetro modificado para fazer o teste. Na verdade, vende um conjunto, né? Dois multímetros. Um normal para medir a tensão e um modificado com um LED, tá? Com um circuitinho, com um LED e um resistor, para que na hora de medir a corrente, o LED acenda proporcionalmente à corrente que está passando naquele circuito, naquela linha, né, de sinal que está sendo medido. Então, eu tenho um voltímetro, né, um multímetro operando como voltímetro comum, um microamperímetro, né, um multímetro na escala de microampere, aonde, como todos sabem, né, o microamperímetro ele tem um medidor, um shunt, onde a maior parte da corrente passa pelo shunt e uma parte é desviada para o microamperímetro, né, para o medidor, para poder fazer a medida. Então ele toma uma amostra do sinal e mede, né, a tensão em cima do resistor conhecido shunt e sabe qual é a corrente que está passando naquele circuito. Uma fonte DC, que é o que vai gerar para mim a corrente propriamente dita, então normalmente configurada para 2 volts. O meu DUT, né? O meu Device Under Test, a minha placa, aonde eu vou conectar uma linha de terra, uma linha, né, determinada e uma linha de sinal. E ali eu faço a medida, devo ter uma determinada tensão e corrente naquela linha, que na verdade nada mais é do que uma carga, né, interna ali que você tem naquela linha que vai proporcionar aquela corrente, aquela tensão naquele ponto. Então, se essa carga estiver errada, aquela linha tem algum problema e você determina, né, fazendo a medida. Se a medida é diferente do que deveria ser, né, então poderia, por exemplo, deveria ter 2 volts 10 microampere, tá com 1 volt 50 microampere. Então existe algum problema naquela linha, porque a carga daquela linha, né, os componentes que estão naquela linha tem problema, tá? Então você já determina onde está o problema com esse teste. Mas enfim, um voltímetro, um microamperímetro a fonte e o componente sob teste. E para determinar aqui, né, para me dar aqui o acendimento do LED proporcional, o que eu faço? Ligo o meu voltímetro, na verdade, ele está ligado em paralelo com o meu microamperímetro. E aqui eu tenho em série, aqui na minha entrada do meu microamperímetro, né, eu tenho um resistor e um LED. Então, a hora que a corrente passar por aqui, eu vou medir a tensão em cima desses dois pontos. A hora que a corrente passar pelo LED, pelo resistor, vai ser medido no microamperímetro, uma vez que isso aqui para o circuito é um curto, então somente uma pequena parcela vai passar aqui, vai ser medido. Então ele mede qual é a corrente do circuito e ao mesmo tempo faz o acendimento do LED proporcionalmente. A fonte geralmente é ajustada para 2 a 3 volts, de acordo com a necessidade do seu teste. E é ela quem proporciona a diferença de potencial entre a linha negativa e o seu circuito que vai ser medido aqui.
tá? Para proporcionar a corrente de medida. Então eu vou ter a tensão em cima desse ponto e a corrente que está passando, né? A corrente que está passando no circuito. O que as pessoas que estão vendendo esse produto fazem? Vem aqui, interrompe internamente no multímetro essa linha de positivo, pega esse conjunto aqui, que no meu caso está externo, e põe aqui dentro e fura o multímetro e põe o LEDzinho para aparecer aqui. Pronto, tá aí. O cara vai vender um multímetro que custa R$40 por R$800. E eu vou dizer que tem muita gente que compra isso, tá? Porque ou falta conhecimento ou porque realmente é redondamente enganado por esse tipo de farsante, tá? Não façam isso, não caiam nessas coisas, pessoal. Não existe nenhuma técnica que não possa ser feita na sua bancada. Tudo você pode medir apenas com voltímetro, com amperímetro, com a sua fonte. Você consegue fazer 98% das medidas que você necessita para determinar se a placa está em curto, se está alguma trilha com algum sinal incoerente, etc. Alguma linha com sinal incoerente, etc. Então, você vai pagar R$800 por um LED e por um resistor, aonde a pessoa rompe aqui no multímetro a linha de positivo e coloca esses dois componentes em série com essa linha só para te dar o acendimento proporcional do LED, proporcional à corrente que está passando no microamperímetro. Tá? Então, esses SMB que estão sendo vendidos aí com multímetro, com LED, tá? Não caiam nessa furada. É um circuitinho tão simples e tão barato. Isso aqui custa centavos. E você vai pagar muito caro por um equipamento que você mesmo pode fazer se você quiser. Ou então, na sua própria bancada, você pode montar esse esquema e fazer aí o seu próprio sisteminha. Tá? Na verdade, aí o que ele está medindo aí é a tensão e a corrente em cima dos componentes principais aqui do seu equipamento, tá? Então, muito cuidado. SMB, né? Multímetro com LED, SMB, né? O Smart Box aí que eles chamam, é furada. Não caiam nessa, tá? Não caiam mais esse engano aí de pessoas inescrupulosas que querem ganhar dinheiro em cima de pessoas que estão querendo sim levar a vida, estudar. Então, conhecimento, passar conhecimento é passar isso aqui, ó. Como se faz? E não querer vender por dois componentes e uma trilha rompida de um multímetro, que custa R$40, querer vender por R$800. Isso não é passar conhecimento. Isso é charlatanismo, tá? Isso é você ser muito inescrupuloso e querer ganhar dinheiro em cima de pessoas honestas, tá? Então, desonestidade não vale a pena, tá? Qualquer técnico em eletrônica pode fazer isso aqui é de domínio público, isso aqui é para conhecimento de todos, tá? Então, você tem a sua placa, você tem a sua fonte, você tem 2 multímetros, geralmente todo mundo tem 2 multímetros, uma fonte para fazer as medidas. Se você quiser fazer o acendimento do LED proporcionalmente à corrente que está passando no seu circuito, ótimo, só coloca o LED em série aqui com o seu microamperímetro, né? O seu multímetro na escala de microamperímetro. Pronto, está feito, você vai fazer a mesma medida que a pessoa vai fazer, te vendendo por 800, 500, 600, 700 reais um multímetro modificado. Modificado o que, gente? Vai. Então, é isso aí. Mais um vídeo de alerta para que os técnicos não caiam em mais esse engano. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo.